Amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler algumas passagens, vamos abrir primeiramente em Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, verso 22 ao 25. Diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Agora vamos abrir um pouco mais para frente, em Êxodo 17. Verso do 1 ao 7. Diz assim: Êxodo capítulo 17, verso do 1 ao 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Agora vamos abrir em 1 Coríntios 10. Versículo 4, diz assim: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito àquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar. Querido Pai Celestial,
obrigado pelo teu grande amor revelado, expressado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo Filho. Obrigado, Jesus, pela tua obra, pelo teu grande amor, ao ponto de morrer em morte de cruz por cada um de nós. Morreu por mim, pelos irmãos, e nós te louvamos por isso, Senhor. Pelo teu grande amor. Pedimos agora, Pai, para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Queremos ouvir, Espírito Santo, aquilo que tem para nos dizer, para dizer à tua igreja. Ó querido Deus, Senhor, fale ao nosso coração. Nós temos sede e fome do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Supra, sacia a nossa sede nessa noite. Nos encha de Ti mesmo por meio da Tua palavra, Senhor. Proporcione-nos a comunhão em Ti, querido Espírito Santo, para sermos vivificados, edificados e aperfeiçoados nas Sagradas Escrituras. É o nosso rogo, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amados, dando continuidade ao encargo sobre expiação do sangue do irmão G.H. Lang, falando agora sobre o que o sangue de Cristo não faz. Vimos então sobre o que o sangue faz, agora veremos o que o sangue não faz. Já vimos algumas coisas. E hoje o encargo é falar sobre o sangue não faz a função da água. O sangue está relacionado e faz benefício em algumas coisas, mas não faz a função da água. Duas coisas que a água faz é saciar a sede e nos lavar. E meu encargo hoje é falar sobre a função da água, sobre saciar a nossa sede. É algo que o nosso irmão Zaga disse já muitas vezes ao nosso coração, compartilhando conosco. E considerando, falei, Senhor, mais uma vez sobre isso. E certamente o Senhor vai nos falar isso até a eternidade. Se nós abrirmos lá em Apocalipse 22, o último capítulo de Apocalipse, a oração do Espírito e da noiva é: quem tem sede, venha e beba. Então, o meu encargo é sobre falar sobre sermos saciados pela água viva. É esse meu encargo. Olhando para Israel, quando Israel foi redimido, libertado, salvo, resgatado do Egito, da mão de Faraó, foi tirado do jugo da escravidão, tudo isso está relacionado ao sangue do Cordeiro Pascual. Tudo isso tem a ver com o sangue, a remissão, a salvação, a libertação, o resgate de Israel tem a ver com o sangue. Agora Israel atravessa o Mar Vermelho, adentra ao deserto e agora Israel passa a ter uma necessidade. Não é mais da libertação, da escravidão, do jugo do Egito, de Faraó, mas é uma necessidade de água. E sabemos, um dia no deserto, o quão sede é provocada. Então, agora a necessidade do povo de Deus, de Israel, é ser saciado pela sede. Não é mais a necessidade do sangue, mas a necessidade de água. Voltando então lá para Êxodo 15. Os versos que nós lemos, do 22 ao 25, eles entram no deserto, passam a ter a necessidade de água, mas eles entram no lugar do qual foi chamado de Mara. Mara significa amargo. E as águas que tinham eram águas amargas, águas que não podiam ser consumidas, águas que não saciam a sede de Israel. E o povo murmura
contra o Senhor, contra Moisés, pela falta de água. O Senhor dá uma ordem a Moisés e transforma aquelas águas amargas agora em águas doces, para que Israel fosse saciado, para que Israel pudesse beber daquelas águas e então trazer para eles refrigério, descanso, saúde, vida, bem-estar. Então o Senhor, através dessa transformação, o Senhor proporciona a Israel refrigério, descanso, bem-estar e, acima de tudo isso, vida, saúde. Sabemos, né? Se ficarmos sem consumir água, o que vamos colher é morte. E o Senhor as transforma de águas para águas doces, mas Israel, o Senhor tem um objetivo com Israel, que é conduzir o seu povo à terra de Canaã, conduzir a eles. Eles saem da terra de Mara, daquelas águas doces, eles agora têm que caminhar no deserto novamente até ser conduzido a Canaã. E mais uma vez o povo murmura contra Deus, contra Moisés, a respeito de água. Nos tiraste do Egito para nós sermos mortos aqui no deserto por falta de água? Moisés sobe um clamor ao Senhor: Senhor, o que fazer com este povo? Só falta me apedrejar. E ali o Senhor então dá uma ordem a Moisés, que daí em diante uma rocha ia seguir o povo de Israel, e dessa rocha fluiria então água, para saciar a sede de Israel e continuar dando saúde e vida para o seu povo. Até que eles concluíssem o objetivo e chegassem à terra de Canaã. Agora, trazendo para o Novo Testamento, Paulo, como nós lemos, em 1 Coríntios, essa rocha é figura de Cristo. É Cristo sendo ferido, crucificado. A primeira vez que Moisés apedreja, bate na rocha, ali representa Cristo sendo crucificado. E se Cristo não fosse crucificado, nós não teríamos água viva. Da mesma maneira, se Moisés não batesse na rocha, a água não sairia a água dela. Quando Moisés bate na segunda vez na rocha, o Senhor não permite, o Senhor tira ele da terra de Canaã, não permite mais ele entrar na terra de Canaã, porque a segunda vez já representa Cristo em glória. O Senhor fala para ele falar a rocha. A primeira, para apedrejar, para bater na rocha, por conta que ali expressava Cristo sendo crucificado. E isso Paulo fala que a rocha tem a ver com Cristo, é uma figura de Cristo, e que essa água, depois de no capítulo 7, ele fala que essa água viva tem a ver com o Espírito, com a pessoa do Espírito Santo. Mas ainda eles não tinham essa água viva porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Amados, no cristianismo, por uma falta de maturidade, uma falta de, vamos dizer assim, de subir o nível, muitos ficam com o sangue de Cristo. E claro, é o que nós precisamos para perdão dos nossos pecados, para remissão, salvação, libertação, purificação dos nossos pecados. Tudo isso tem a ver com o sangue de Cristo, mas precisamos avançar. E muitos do cristianismo ficam com o sangue, e por não avançar, por não ter uma experiência de beber da água viva, muitos caem na religiosidade e até mesmo abandonam Cristo. Eu tenho visto, no meu trabalho eu sou cercado por muitos que são do candomblé, de Umbanda. E o que eu ouço dessas pessoas que conhecem, né, desses que fazem parte do candomblé: André, sabia que ele era crente? Sabia que ele é cristão?
por não aprender a se alegrar em Cristo, por não avançar, não ter maturidade, achar que o cristianismo é uma chatice espiritual e abandonar Cristo e buscar outras religiões para saciar a sua alegria. Por não entender que a alegria em Cristo está em nós bebermos da água viva. Muitos não aprendem a beber dessa água e param e retrocedem. E sabemos, quando não bebemos, morremos. É o que acontece. Então, com a queda do homem, o homem ele se torna inimigo de Deus, ele está debaixo de condenação, destinado ao lago de fogo, vivendo as concupiscências da carne, e aí nós precisamos do sangue de Cristo para perdão, para salvação, para obtermos a vida eterna em Cristo Jesus, para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso destino. Tudo isso está relacionado ao sangue do Cordeiro que foi morto. Mas o Cordeiro não só derramou sangue na cruz, mas sim sangue e água. Então o homem ele passa a ter necessidade de um Salvador, mas também o homem ele se torna sedento de Deus. O deserto ele também simboliza a alma do homem caído. Quando Adão peca, quando ele desobedece a Deus e o pecado passa a habitar no homem, o homem se torna uma alma sedenta e fica literalmente só o pó, como o deserto. Então a alma do homem ela se torna, além de caída, condenada, ela também se torna sedenta. São essas duas coisas que todo homem precisa: do Cordeiro de Deus e também aquilo que flui por meio do Cordeiro de Deus, que é a água viva. O homem precisa de água viva. O homem precisa saciar a sua sede. E no mundo, amados, está cheio de águas amargas. Quando nós olhamos para o mundo, para a mesa que o mundo nos oferece, servida pelos demônios, os prazeres, os entretenimentos, as coisas carnais, são águas amargas. É como se o homem estivesse numa ilha, rodeado de um oceano, mas cheio de água salgada, ausente de água doce. Assim é o homem no mundo, numa ilha cercada por um oceano de águas salgadas, de águas mortas. Ele pode até consumir, mas o que ele vai ter é uma pressão alta até chegar à sua morte. É assim é o mundo. O homem é um deserto, a sua alma. Tudo que o mundo nos oferece é mara, é amargo, são águas amargas. É isso que está na mesa dos demônios, cheio de copos, ou até mesmo para ficar mais elegante, que nem nos casamentos, né? Põem uns taças, mas todas elas águas amargas. Se o Senhor não tivesse transformado aquelas águas amargas em águas doces, certamente Israel teria morrido. Se o Senhor não tivesse providenciado a rocha que fluía a água, Israel teria morrido no deserto. Mas do que adianta eu ter água doce, água viva e ainda continuar consumindo de águas amargas? O que vamos ter é a mesma coisa que Israel teve. É interessante porque João capítulo 3, lá no verso especificamente 14 e 15, a conversa do Senhor com Nicodemos, ali ele apresenta o Cordeiro. O Cordeiro alto se revela para Nicodemos. É o Cordeiro de Deus se revelando, mostrando o amor do Pai, que Deus amou, tão conhecido também no verso 16, né, que Deus amou o Pai, Deus Pai
nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e tudo ali o Senhor mostrando o sangue, a função, o benefício do sangue, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós não sejamos condenados. Mas é interessante que logo no capítulo 4, nós temos o Senhor apresentando água viva. Para uma mulher, uma alma sedenta que bebia de muitas águas amargas por meio de relacionamentos. Alguém que tinha sede de água viva, que vivia bebendo, mas não era saciada. Até que o Cordeiro agora ele revela a água viva. A água que eu vos der não terá mais sede. E aí João revela quem é essa água no capítulo 7. O Espírito Santo. Muitos ficam com o Cordeiro de Deus, mas não prosseguem para a comunhão do Espírito Santo. Martin Lloyd-Jones, o irmão reformado, disse: aqueles que não conhecem o ministério do Espírito Santo e não têm uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo, jamais terá um viver cristão genuíno. Jamais terá uma vida cristã, se nós não conhecermos e bebermos da água viva. Então, no capítulo 3 nós temos o Cordeiro de Deus. No capítulo 4 nós temos a água viva, nós temos o Espírito Santo sendo apresentado. Aquele que sacia a nossa sede. E que jamais terá sede quando bebesse dessa água. O problema é ficarmos no Cordeiro, no sangue. Eu quero Jesus para perdão dos meus pecados, para a vida eterna, para a minha salvação. E amém. Retrocedem, caem e morrem no deserto. Assim foi com Israel. A rocha foi ferida, a água fluiu, mas Israel ainda preferiu ficar bebendo de águas amargas. Fica uma advertência para nós, amados. Será que nós somos diferentes? Será que nós temos bebido de águas amargas? Ou o Senhor tem ganhado o nosso coração e o nosso viver é de beber da água viva? Se o Senhor tem falado tanto isso conosco e continuará falando conosco até a eternidade, precisamos prosseguir em beber a água viva. O Senhor, Ele nos faz esse convite. Se alguém tem sede, essa exortação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se vocês querem ser saciados, venha a mim e beba. Eu tenho a água viva. É por meio de mim que flui rios de água viva. E claro, o Espírito Santo tem as suas ferramentas para nós bebermos. E quais são essas ferramentas para nós bebermos da água viva? Por meio da palavra, leitura da palavra, por meio do estudo da palavra, por meio dos louvores, quando nós louvamos o Senhor. Essa é uma maneira de nós bebermos da água viva. Por meio das orações, quando nós oramos, nós estamos bebendo da água viva. Por meio da comunhão com os santos, quando nós temos comunhão uns com os outros, é uma troca. Um bebe aqui, outro bebe ali, um flui ali, outro flui ali, e nós nos enchemos do Espírito. Por meio das reuniões, é por meio das reuniões que nós bebemos da água viva. Por meio das pregações, enquanto você está lá e coloca uma pregação para ouvir ali, é uma maneira, uma ferramenta do Espírito para nós bebermos. Por meio dos acampamentos. Por que, jovens, vocês voltaram renovados? Alguns confessaram os pecados, ou voltaram vivificados, fortalecidos? Ouvimos os teus testemunhos ontem. Muito belo, muitos irmãos aqui choraram, se alegraram. Mas por quê? O celular foi retirado? A zona de conforto foi retirada? A liberdade foi retirada? O que tinha no acampamento? Qual era a única coisa que vocês tinham no acampamento?
Falem forte, convicção. Água viva. Mas quando as águas amargas, elas nos rodeiam e a gente consome, aí nós somos enfraquecidos, morremos espiritualmente. Mas quando nós bebemos da água viva, aí nós ouvimos esse testemunho de jovens que no mundo tão depravado, tão sodomita, de jovens testemunhando, confessando os seus pecados, sendo vivificados. Comigo não foi diferente. No primeiro acampamento, voltando de um mundo bebendo de águas amargas e prazeres de amizades carnais, de imoralidades, de todo tipo que o mundo e os demônios podiam me oferecer, eu bebi. Mas quando fui para o acampamento, longe das amizades mundanas, longe das águas amargas, no acampamento só tinha água viva, só tinha o Espírito Santo. E ali, eu lembro com detalhe, em lágrimas, como jovens choraram grandemente no acampamento, assim foi comigo. Eu não tinha nada ao meu redor, só tinha água viva. E ali eu bebi dessa água. E graças ao Senhor, desde 2011, 11 de 11 de 2011, até hoje estou na presença do Senhor. Mas tem uma ferramenta, e essa também é primordial. Não é só por meio dos acampamentos, por meio das reuniões, por meio da comunhão dos irmãos, mas principalmente, amados, é nós aprendermos no secreto, individualmente, a bebermos dessa água. Deixa eu fazer uma comparação para os irmãos. Falando da água física, os irmãos só bebem aqui na reunião? Eu só vou beber lá, eu tenho que esperar chegar sábado para mim beber água. Quando te dá sede, você bebe lá no trabalho? Quando você está com sede, você bebe na sua casa? Quando você faz uma viagem, você bebe na viagem? Quando você vai na casa de alguém, você bebe na casa de alguém? Amados, em relação ao Espírito Santo, não deve ser diferente. Nós temos que aprender a beber dessa água viva em todos os lugares, de maneira a sós, se relacionando com o Espírito Santo. Aleluia que nós temos uns aos outros, e isso nos fortalece, nos aviva, mas ainda que temos essas ferramentas junto com os santos, se nós não aprendermos a beber sozinhos dessa água viva, vamos morrer. Não precisamos, jovens, esperar o próximo acampamento para bebermos da água viva. Não precisamos nos restringir das águas amargas só nos acampamentos. Da mesma maneira para nós, amados. Todos os dias as águas amargas são oferecidas. E todos os dias Cristo faz essa exortação a nós. Quem tem sede, venha a mim, beba. Logo pela manhã, a exortação do Senhor: tem sede, venha a mim e beba. Nós temos as ferramentas que o Espírito nos proporciona para nós bebermos dele. Eu lembro uma vez que eu estava em Minas Gerais, na parte bem da roça, bem do Nordeste, lá em Monte Azul. E nós fomos para uma cachoeira, uma água mais gelada do que essa, a cachoeira, muito gelada. Um lugar muito bonito, com areia de praia, com sol, e eu ali se divertindo, até que chegou uma hora, eu falei: alguém trouxe água? Eu estou com muita sede, onde tem água? E aí os mineiros olharam para minha cara e deram risada. Olha um monte de água aí, e você está pedindo água? O rio de Minas na sua frente e você pedindo água? É por isso que eles vivem até os seus 100 anos, né? Por conta da alimentação saudável, eles comem dos animais que eles têm, comem do que planta e bebem de águas boas, né?
e aí tem longevidade em vida. E aí eu fui lá na cachoeira, era muito alta, lá de baixo lá, e aí ela tinha um degrauzinho, depois dava continuidade, eu estava bem nesse degrau, em cima de uma rocha bem grande, coloquei ali a mão e bebi, depois fui com uma caneca e bebi, bebendo daquela água, uma água muito boa, geladinha. Amados, conosco esses rios, todo dia nós temos, esse rio que flui do trono. Olhando para os santos da Bíblia, olhando para os santos do passado, por exemplo, quando os irmãos acham que foi o tempo de glória de José, será que foi quando ele se tornou governador do Egito? Não, amados, foi quando ele estava preso. Sabe por quê? Porque a única coisa que ele tinha ali dentro da prisão era o Senhor mesmo. Não tinha nada do Egito para ele, nenhuma das águas amargas do Egito estavam dispostas para ele. A única coisa que tinha para ele dentro daquela prisão era a água viva. Esse foi o tempo de glória de José. Se nós olharmos para Davi, antes de ele se tornar rei, toda a perseguição, Saul perseguindo ele, se nós olharmos o tempo de glória de Davi, será que foi quando ele se tornou rei ou foi quando ele estava sendo perseguido? Quando ele teve que derrotar Golias, teve que derrotar exércitos, teve que fugir de Saul? Ou o tempo de glória dele foi quando reinado? O tempo de glória de Davi foi quando ele estava debaixo de perseguição, porque ali ele bebia do Senhor, era a única coisa que ele tinha. E quando ele se tornou rei, aí as águas amargas veio. Estou na minha zona de conforto, estou no meu palácio, tudo está favorável a mim, sou rei, meu exército é invencível. E aí a mesa dos demônios vem e apresenta Batseba. E aí nós temos grande pecado de Davi, no seu tempo de rei. Enquanto ele só tinha água viva, estava maravilha. Ele orando, clamando ao Senhor, tendo experiência, sendo aperfeiçoado no Senhor. Mas quando a zona de conforto vem, as águas amargas veio, aí nós temos a queda de Davi. Hudson Taylor, ele antes de ir para a China, ele estava noivo. E aí ele chamou a noiva dele, falou: vamos para a China, a ordem do Senhor é para que eu seja missionário na China. E sabe a pergunta que ela fez para Hudson Taylor? Na China tem os mesmos restaurantes que a Inglaterra tem? Lá tem os mesmos garçons? Lá tem os mesmos hotéis? Lá não tinha nada. Uma China comunista, perseguidora, doenças. Então ela o abandona. E ele vai a sós, por amor ao Senhor, longe de todas as águas amargas da Inglaterra, para ter uma única bebida que era água viva. Se fosse nos tempos de hoje, certamente a noiva dele ia, né? Com a China de hoje, né? Com a China cada vez mais tecnológica, né? E um outro exemplo do nosso irmão Watchman, tem uma fala dele que ele escreveu preso, numa das cartas dele, ele escreveu assim: ainda conservo minha alegria. Amados, como é que pode alguém 20 anos preso, com 1,90 m, pesando 40 kg, acompanhado de ratos e baratas, ser alegre, ter uma conserva de uma alegria muito grande, ao ponto de não querer ser resgatado? Porque isso foi oferecido ao Watchman e ele não aceitou, ele recusou, por amor ao Senhor. Como é que alguém vai ter alegria nisso? Porque o Watchman aprendeu a beber da água viva. Na prisão ele não tinha nada, nada era propício, não tinha conforto, nada, até mesmo longe da sua esposa, do qual ele
a única coisa, se ele for, que ele queria ali, era antes de morrer, era vê-la. Nem isso ele pôde. Mas esse irmão aprendeu a beber da água viva. E é por meio da água viva que nós temos um viver alegre. E quem não bebe dessa água viva, qualquer um crente que não aprende a beber dessa água, retrocedem e caem. Porque voltam para beber águas amargas. Assim como Israel, beberam de murmuração, de ídolos, de imoralidade e também de um coração dividido. Ai, que saudade do Egito! Ai, que saudade das cebolas do Egito! Ai, que saudade dos alhos do Egito! Das carnes do Egito! Um coração dividido. E o que eles receberam? Como galardão do pecado, consequência do pecado, morreram no deserto e não entraram na terra de Canaã. Amados, nós temos uma terra para ser alcançada como Israel teve, que é o reino. E nós não reinaremos com o Senhor se nós não aprendermos a beber dessa água viva. Diariamente, por meio de todas as ferramentas que nós temos, por meio da ajuda da comunhão com os santos. Mas se nós não aprendermos a sós, em secreto em Deus, em secreto lá no trabalho, a bebermos dessa água viva, nós não reinaremos com o Senhor e nós morreremos. Que o Senhor nos amadureça e nos livre de ser Massá e Meribá. Massá significa tentar, Meribar significa conflitar, contender. Que o Senhor nos livre de ser como Israel, de tentar o Espírito Santo, de conflitar, de contender contra o Espírito Santo, de resistir o Espírito Santo. Que o Senhor nos livre e nos ajude a bebermos dessa água viva todos os dias, para não sermos julgados diante do trono de Deus como Massá e Meribá, crentes que tentaram e conflitaram contra a pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a beber dessa água viva. O que teremos na eternidade, amados? O que teremos no reino? Duas coisas. O Senhor continuará alimentando a nossa fome e continuará saciando a nossa sede. Por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito. Para concluir, queria que o texto que o irmão Lang deixa. No final, sobre bebermos do Espírito. Ele diz: é o Espírito Santo quem lhes dá a completa provisão de paz e alegria que brota de seus corações. E os enche tão plenamente, que como Jesus prometeu, rios de água viva jorram para os outros. Apenas os redimidos pelo sangue podem ter essa experiência. Mas só saberão de sua existência se estiverem bebendo continuamente da água e vivendo constantemente em comunhão com o Espírito Santo. Vou repetir. Na parte final. Apenas os redimidos pelo sangue podem ter essa experiência. Primeiro o sangue, os benefícios do sangue. Mas só saberão de sua existência se estiverem bebendo continuamente de água e vivendo constantemente em comunhão com o Espírito Santo. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No reino dos céus temos a justiça no Cordeiro de Deus. É Ele que nos apresenta, é Ele que nos convence, é Ele que nos enche de paz após sermos justificados em Cristo e é Ele que nos enche de alegria no Senhor. Amém. Que prossigamos diariamente, continuamente, todos os dias, vivendo e bebendo da água viva. Amém? Querido Pai Celestial, te agradecemos por esse tema tão oportuno, do qual nós achamos graça e misericórdia da parte de Deus.
Senhor, aleluia, pelo sangue de Cristo que nos redimiu, nos libertou, nos salvou, mudou a nossa sorte, o nosso destino. Mas, Senhor, ainda somos deficientes em beber da água viva. Senhor, os demônios nos apresentam tantas águas amargas do qual o nosso coração ainda gosta, Senhor. Tantas águas que nos levam à morte, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes tentar a Deus, conflitar, contender contra o Espírito Santo, de resistir contra o Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. E querido Paracleto, ajuda-nos a beber de Ti mesmo, constantemente, vivendo e bebendo de Ti mesmo, obedecendo o mandamento, enchei-vos do Espírito. Senhor, que nosso viver seja de beber da água viva. Senhor, nos livra das águas amargas. Amém. Nos ajude a bebermos dessa água doce, essa água cheia de vida, de vitalidade, que traz refrigério, descanso para nós, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de perdão, cheia de santificação, cheia de poder. Nos ajude a beber de Ti, querido Espírito Santo, tendo um relacionamento pessoal com o Senhor, comunhão diariamente contigo, querido Espírito Santo. Nos amadureça em bebermos dessa água, sendo humildes e reconhecendo que nós somos sedentos de água viva, Senhor, se humilhando diante da poderosa mão de Deus, a abrir os nossos olhos, que possamos, ao acordar, a atender o convite que Cristo nos faz. Quem tem sede, venha a mim e beba. Queremos diariamente, Senhor, ao acordar, irmos até o Cordeiro, mas também irmos aos rios de água viva, Senhor, que flui do trono, e já pela manhã bebermos de Ti, querido Espírito Santo, e passarmos o dia todo bebermos de Ti, Senhor. Liberta-nos das águas dos demônios, Senhor, e nos faz prosseguir na água viva. É o nosso rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.